Olá, meu nome é Fábio Liberato, sou professor de História e nesse vídeo eu vou falar sobre a descolonização afroasiática. Bem, no final do século XIX e início do século XX, alguns países europeus dominaram vastas regiões da África e da Ásia, no que ficou conhecido como imperialismo. A população dessas localidades dominadas nunca desistiu de conquistar a liberdade. Ocorreram várias revoltas, várias lutas para tentar expulsar os invasores. No entanto, esse movimento de descolonização, ou seja, de expulsão dos colonizadores europeus, só começou a ganhar força com o fim da Segunda Guerra Mundial. E por quais motivos isso ocorreu? Primeiramente, as potências coloniais estavam enfraquecidas, afinal todas elas haviam participado da guerra e sofrido grandes danos, com destaque aí para França, Inglaterra, Holanda e Bélgica. Essas populações dominadas, em todas elas, milhões de homens, principalmente, foram convocados para ajudar nos esforços de guerra, ou seja, eles tiveram que lutar na Europa, ou mesmo lutaram na África e na Ásia, contra os inimigos de França, Inglaterra, Holanda e Bélgica. Com isso, eles receberam treinamento militar e armas, o que obviamente facilitou, né, a luta contra os dominadores. E também nós temos que lembrar que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ideias mais democráticas, mais humanistas ganham força. Então, tanto na Europa quanto aqui na América, a luta contra a dominação na África e na Ásia, ela acabou ganhando apoio da população civil, de políticos, até de artistas. Bem, os ingleses souberam lidar um pouco melhor, vamos dizer assim, com essa situação. Ao perceberem que eles iam perder a Índia, graças aos esforços de Mahatma Gandhi com a sua luta de conquistar a liberdade, a libertação da Índia através de uma campanha de desobediência civil, eles começaram a negociar. Então, em 1947, eles aceitam entregar o governo da Índia para o povo indiano, e acaba que a Índia se divide em Paquistão Oriental e Índia. Paquistão Oriental depois vai virar Bangladesh. E várias colônias inglesas na África, o processo de libertação é parecido. As elites britânicas, o governo britânico, prefere negociar com os governos provisórios, com as elites dessas regiões na África e na Ásia, e vão concedendo aos poucos liberdade para essas regiões. Já os franceses escolheram o caminho oposto. Ao invés de perceber que estavam em decadência e que era melhor negociar uma libertação dessas regiões dominadas, eles partem para a guerra. Dois exemplos são a Indochina e a Argélia. A Indochina, que eu já comentei sobre ela aí no vídeo sobre a Guerra do Vietnã, ela acabou se rebelando contra o domínio japonês durante a Segunda Guerra, e ao fim da Segunda Guerra Mundial, os franceses tentaram reaver o domínio sobre a Indochina e perderam para a população daquela região. Essa derrota humilhante para a França deu origem ao Vietnã do Sul, Vietnã, Laos e Camboja. O caso da Argélia foi bem semelhante. Os franceses se recusaram a abandonar o território argelino e, pior, transformar a Argélia em parte do território francês. Isso desencadeou uma guerra civil violentíssima na Argélia, que acabou gerando consequências gravíssimas não só para a população da Argélia, mas dentro da própria França, já que o país ficou em ebulição entre os que eram favoráveis e os que eram contrários à guerra da Argélia. Até que, finalmente, em 1962, os argelinos conquistaram a liberdade. Outras regiões, outros locais colonizados pelos franceses tiveram que enfrentar também lutas semelhantes e, em alguns casos, conseguiram até negociar aí uma separação. Os portugueses também tentaram adotar um caminho semelhante ao dos franceses e também sofreram humilhantes derrotas. O vasto império colonial português definitivamente morreu em 75. Angola e Moçambique, duas ricas colônias portuguesas na África, conseguiram se libertar por meio de guerras, assim como colônias menores, como São Tomé, Guiné, também se libertaram do domínio português. Outras potências europeias também tinham colônias na África, como a Bélgica, no caso do Congo, a Holanda na Ásia, tinha lá as Índias holandesas, que se tornaram Indonésia, entre tantos outros casos. Mas se eu for falar de todos eles, o vídeo vai ficar muito longo. Vou deixar aí algumas referências na descrição do vídeo. E se você gostou, peço que se inscreva, ative o sininho, comente, curta e compartilhe esse material. Obrigado.